Olá, alunos do nono ano. Vamos lá para a nossa correção das nossas atividades, tá? Gênero resumo. Como a gente já viu na aula passada, expliquei para vocês como funciona. Então, hoje a gente vai para nossas atividades. Pega aí o seu livro de produção de texto, página 2, ok? Resumo, versão enxuta do original. Desafio da concisão. Resumir é um procedimento de leitura útil para organizar informações e facilitar a compreensão de conteúdos, elegendo os aspectos mais importantes. Aprender a resumir é, de certa forma, aprender a estudar. Então vamos lá, turma, acompanhe comigo aí. Nós temos aqui o texto 1, né? Você tem essa imagem, tá? Nós temos aqui a imagem, creio que de um professor, riscando aqui, né? O que, tirando aqui, professor, comunicamos, é proibido encher linguiça na redação, atenciosamente ele riscou várias partes. Então, vamos lá para a primeira questão. Vamos refletir sobre o texto lido. Observe a ilustração do personagem. Pela ação que está realizando, uma provável profissão desse personagem seria, como eu falei, né, turma, letra B, professor, tá? Marque aí a letra B, professor. Vamos para a segunda questão. Perceba que no texto há uma expressão da linguagem popular. Que expressão é essa e o que ela significa no contexto em que aparece? Turma, a expressão aí, turma, é encher linguiça, tá? Encher linguiça é bem do vocábulo popular, ok? E no contexto em que aparece, significa o quê? Escrever o que é desnecessário. Então, o professor está pedindo aí, parem de escrever, só escrevam o que é necessário e parem de escrever o que é desnecessário, ok? Somente o necessário. Então, é nesse sentido que vem aí, ok? Vamos para a terceira questão. A terceira questão, assinale a alternativa correta. O personagem elimina parte do texto porque a linguagem é muito difícil de ser compreendida. A eliminação de parte do texto acontece porque há muitos erros de ortografia. A autora, por meio das linguagens verbal e não verbal, refere-se ao ato de escrever. Aí, sem sombra de dúvida, turma letra C, né? A autora, por meio das linguagens verbal e não verbal, refere-se ao ato de escrever, tá? Quarta questão. Leia dois sentidos da palavra concisão registrado no dicionário Aurélio. Exposição das ideias em poucas palavras e brevidade. Agora, explique a relação do texto lido com os sentidos da palavra de concisão aqui registrado. Turma, o texto é um recado a alunos para que escrevam com concisão. Como assim com concisão? Com objetividade, tá? Essa é a quarta questão. Quinta questão. Pesquise no dicionário o significado das palavras. A primeira palavra, pulei demais. A primeira palavra aí é prolixo. Prolixo. O que vem ser prolixo, turma? Prolixo é o quê? Aquele que não sabe sintetizar. Ok? É aquele que não sabe sintetizar. É aquilo que é cansativo, tá? Então, vamos lá para o próximo. A próxima palavra é objetividade. Objetividade é aquilo que é objetivo. É aquilo que traz somente o necessário. Agora, elabore uma frase para cada palavra pesquisada. Isso aí é com você, né, turma? Você irá colocar uma frase para prolixo e uma frase para objetividade. Vamos lá. Aí, agora, para responder as 6 questões, né? A sexta, a sétima e a oitava, você tem o texto 2, tá? Que ele fala sobre o sono na adolescência, entenda as mudanças no ritmo do sono e dessa fase. Então, acredito que você lê o texto. Então, vamos diretamente às questões. Discuta com os seus colegas a respeito do conteúdo do texto, como é o seu ritmo de sono,
As informações lidas batem com o que acontece com você? Isso aí é uma pergunta para discutir, né, turma? Vocês acham que as informações contidas no texto que falam sobre a questão do sono na adolescência e põe aí, registra aí no seu caderno, né, a sua opinião sobre isso. Ok? Então vamos para a sétima questão. Sétima questão. Registre as informações solicitadas de acordo com o texto lido. Tempo de sono recomendado na adolescência. Segundo o texto, o tempo de sono recomendado na adolescência são 9 horas. O adolescente, vocês nem gostam disso, né? Os adolescentes precisam dormir 9 horas por dia. Quais são as alterações fisiológicas? As alterações hormonais na adolescência, né? Elas influenciam na atividade da glândula pineal, responsável pela melatonina, hormônio regulador do sono. A pineal, ela passa a ter o seu pico de excreção mais tarde e só traz o sono. Sua produção também é afetada pela exposição da luz de eletrônicos. Essas são as alterações fisiológicas. Alterações sociais. Maior cobrança na escola, mais responsabilidades, menos tempo para dormir, mais atividades sociais, vivenciais, descobertas e frustrações. E quais são as consequências, turma? Como consequências, alterações de humor, ocasionadas pelas mudanças hormonais e de rotinas, são acentuadas pela privação de sono, ok? Aí na oitava, turma, que é a nossa produção de texto 1, agora nas linhas abaixo, faça um resumo do texto em no máximo 15 linhas, de acordo com as informações registradas acima. Então, essa é a nossa folha anexa 1, ok? Que você irá me entregar na nossa aula presencial, tá? Então, dando continuidade à nossa correção, nós temos aqui, turma, o desafio da sumarização. Uma das estratégias mentais essenciais para a produção de resumos é a sumarização do texto base. Esse processo ele sempre ocorre durante a leitura, mesmo quando não fazemos um resumo. Sumarizar é sintetizar, reduzir ao essencial. Então aqui está falando de algumas regrinhas da sumarização. Ao sumarizar, utilizamos algumas estratégias tais como apagamento de exemplos, apagamento de explicações justificativas, sinônimos ou expressões de realce, apagamento de argumentações e citações, apagamento de conteúdo que se pode facilmente gerir com base no nosso conhecimento e o apagamento de todas as informações não resumíveis. Então, turma, isso aqui são algumas técnicas, ok, de sintetização, de sumarização, que eu falei para vocês explicando o que era o resumo, ok? Na aula passada. Então, vamos aqui para a primeira questão. Aqui a primeira questão diz assim, turma. Releia o texto Sono na Adolescência e entenda as mudanças no ritmo do sono dessa fase para sumarizar as informações a seguir. Quando for possível, depois, indique no quadro ao lado o procedimento que você utilizou. Vamos lá. Na letra A diz assim, o sono é uma atividade fundamental para a saúde. Então aqui, turma, eu espero de vocês o seguinte, que vocês concluam que não é possível resumir isso aí. Sumarizar essa afirmação, talvez a palavra atividade possa ser apagada por ser facilmente ingerida no contexto, sem grande prejuízo à compreensão do texto. Então, aí só a palavra atividade, né, daria para sumarizar. Para a letra B. A letra B, turma, as mudanças sociais também interferem na quantidade de sono dos adolescentes, ou seja, por conta do início de uma vida social, os jovens dormem menos. O que a gente poderia sumarizar dessa frase? Então, turma, aí a gente deve apagar as explicações introduzidas. Ou seja, a explicação aí é por conta do início de uma vida social, os jovens dormem menos. Essa parte toda eu posso tirar daí, ok? Sem prejuízo. Letra C.
A glândula pineal é afetada pela luminosidade dos aparelhos eletrônicos, tais como smartphone, laptops, tablets, TVs e computadores. Bem fácil essa, né, turma? Aqui a gente pode sumarizar os exemplos. Laptops, smartphones, tablets, TVs e computadores. Eu posso apagar tudo isso daí. Ok? Na letra D, a privação de sono provoca irritabilidade. Quem dorme pouco se sente irritado. Aí, turma, a gente pode apagar facilmente aí quem dorme pouco e se sente irritado. Né? A privação de sono provoca irritabilidade. Pronto, isso já seria o suficiente numa sintetização, ok? Aí, quadro de procedimentos utilizados. Essa aqui, turma, a gente tem que preencher esse quadro. Como ficaria? Então, esse quadro aqui, turma, é apagamento de conteúdo que se pode facilmente ingerir com base no nosso conhecimento de mundo. Qual das alternativas de cima se encaixaria aí? Sem dúvida, letra D, né? A gente usa a técnica do apagamento de conteúdo que se pode ser facilmente ingerir com base no conhecimento de mundo. Apagamento de exemplos, letra C. Apagamento de explicações porque elas não são Não, apagamento de explicações ou sinônimos, aí esse enquadraria a letra B. E a conservação de todas as informações, porque elas não são resumíveis. Letra A, ok? E a sua proposta de produção 2, turma, do texto 2, proposta de produção 2, na verdade, do texto 3, tá? O texto 3 é Xerox nada se cria. Você teria que resumir esse texto aí, tá? Responda considerando o título do texto, nada se cria. Aqui expressa o título, parece se explicar, justifique a sua resposta. Então aí, turma, a sua proposta de produção, que tá aí na 7ª questão. Mas até lá, vamos fazer aqui a prática de reflexão sobre a língua. Eu explico mais à frente para vocês sobre essa proposta aí, tá? A 4ª questão diz assim: identifique no texto a que núcleo do sujeito os verbos a seguir se relacionam. Então, aí você teria que ler aqui esse texto, tá, turma? E identificar isso aqui abaixo. Ganharam. Ganharam se refere a quê? Acredito que você tenha identificado lá, né? Se refere a fotocopiadoras, ok? Letra B, cunhou. Cunhou se refere a empresa. Na letra C, mudou, também se refere à empresa. E esse se refere a Xerox. Ok? Na 5ª questão, assinale a alternativa que contém a classificação correta das formas verbais retiradas do texto. Turma, aí nós temos diferenciar-se, que é verbo transitivo direto, tá certo? Copiar, que é verbo intransitivo. E a letra D, que é cunhar, que é verbo transitivo direto, ok? Então, essas são as alternativas que contêm a classificação correta aí. Porque ganhar não é verbo transitivo direto e nem mudou o verbo intransitivo, ok? 6ª questão. Releia esta oração e identifique a função sintática dos termos destacados. A Xerox é uma multinacional. Na letra A, turma, a Xerox, ela é o quê? Qual é a função sintática dela aí? É o quê? Sujeito, predicado, e aí? Acredito que você tenha colocado sujeito, né? A Xerox, sujeito, e uma multinacional, predicado do sujeito, né? Predicativo do sujeito, na verdade. E a 7ª questão, que é a nossa proposta de produção, você terá que resumir o texto nada se cria utilizando apenas 3 linhas. Não esqueça de fazer isso na nossa folha anexa e quando nós retornarmos, você irá me entregar essas folhas anexas, ok, turma? Então é isso. Qualquer dúvida, deixa aí uma sua pergunta nos comentários do vídeo que nós iremos responder, ok? Então até logo, até a nossa próxima aula e correção.